nós vamos refletir na proposta de nosso tema. E este então é o nosso terceiro ponto: a teologia queer e a ética do reino de Deus. Se eu usar aqui alguma expressão que possa parecer, mais forte a você, eu peço que me perdoe. Acredito que estamos aqui com adultos, já jovens, mas eu vou tentar realmente ser muito claro nestes assuntos. A teologia queer, ela tem atuado de forma a desconstruir os fundamentos bíblicos e cristãos a respeito da família e da sexualidade. Eles forçam uma leitura bíblica que é incapaz de ser sustentada pela ciência e até mesmo pelas leis estabelecidas por Deus na construção biológica dos seres humanos. A Bíblia afirma que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Nós podemos ler isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu quero ler esse texto hoje com vocês, com muita atenção. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então vamos olhar atentamente para este texto. Criou Deus o homem. A primeira expressão que aparece aí, homem. Então, a primeira vez que nós estamos vendo no verso, homem, que é no hebraico a palavra Adão, não está se referindo ao gênero masculino. O termo aí, na verdade, está se referindo ao ser. Nós poderíamos traduzir da melhor forma: criou Deus o ser humano. E isso está muito claro. Por quê? Porque ele fala que criou Deus o homem, logo depois ele vai dizer o quê? Criou ele homem e mulher. Quer dizer, ele está se referindo então que criou ser humano e fez o ser humano homem e mulher. A palavra homem ali, ela é a palavra, então, Adão, na ideia de ser humano. E você vai perceber que logo depois, no segundo momento que aparece homem de novo, é outra palavra hebraica. Essa palavra, eu acredito que ela deve ser pronunciada, pelos judeus, próximo ao termo zahar. Mas eu vou aportuguesar, tá? Zacar. Tá bom? Nós vamos trabalhar dessa forma. E mulher, no hebraico, deve ser nekevah. Nekevah. Só que nós lemos aí nekebah, mas a pronúncia deve ser nekevah. Eu quero destacar duas coisas dentro desse termo. E preste muita atenção nisso, porque ele está falando de gênero. Por isso criou Deus o ser humano e o criou homem e mulher, macho e fêmea. A palavra hebraica, zacar, usada neste verso, daí vem o nome Zacarias. Ela fala a respeito de lembrar, trazer a lembrança. Contudo, nós precisamos compreender que a Bíblia, como nós a lemos hoje, a Bíblia hebraica, como nós a lemos hoje, foi colocada as vogais que não tinham no tempo em que ela foi escrita. Não tinha essas vogais. Quando foi feito então esse trabalho e colocou essas vogais, e ficou esse termo, zacar, se associou à ideia de lembrar. Aí ficou essa ideia, então, por quê? Porque aí quando fala de homem, o que é o homem? O homem é aquele que lembra. Mas lembra do quê? Aí eles quiseram associar isso. Lembra de que alguém o criou. Mas, se você olhar para o texto, você vai perceber que o texto não está dando essa conotação. E aí eu vou citar aqui Eugênio Zolli, professor de língua e literatura hebraica.
falecido em 1956. E ele é formado em muitas outras áreas e era um rabino. Este rabino, estudioso da língua, ele diz que, de fato, esse termo, quando escrito, né, lá no original que não tinha essas vogais, então não se sabia exatamente a pronúncia, estava associado à figura e à tradução de que homem ali é pontudo. Pontudo. Esse era o significado. Não era duas vogais A formando zacar. Ele diz então que a tradução melhor ali seria essa, ligada a uma palavra, né, na sua origem, que ele diz que significava pontudo. Mulher, e aí todos os intérpretes, né, assim traduzem e entendem, nekevá, se origina do verbo nakav, que significa perfurar, trazendo a ideia de que a mulher é perfurada, possuidora de um buraco. A mulher tem um buraco. Então, o que o texto está dizendo quando você lê é o seguinte: Deus criou o ser humano, o macho, que é identificado pela ideia de ser pontudo, tem algo nele ali, uma seta, né? E a mulher, que era identificada por ter um furo. Então, a criação de Deus já designa o que é homem e o que é mulher. Independente de como você venha traduzir aí, no caso, a palavra zacar, eu vou até deixar esse termo de lado, e eu vou aqui agora me voltar a nekevá, a mulher, porque essa, como eu disse, a todos os intérpretes do hebraico, todos os estudiosos do hebraico, sim, confirma, né, o que o texto está dizendo a respeito da mulher. A mulher é aquela então que tem um furo, aquela que tem um buraco. O que está aqui falando? O texto se refere claramente ao local onde o homem deve guardar o seu genital externo. A mulher foi criada para receber o órgão sexual pontudo do homem. Dessa forma, então, uma família era construída e o homem se tornava uma só carne com a sua mulher. Mesmo que você não creia em Deus, mesmo que você não creia na Bíblia como palavra de Deus, antropologicamente falando, né, e biologicamente, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, ela é uma aberração da natureza. Não existe nada de natural nisso. Porque o homem e mulheres foram criados e constituídos fisicamente diferentes para que no encontro deles eles pudessem se encaixar, como diz Roberto Carlos, o côncavo e o convexo. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo fere a própria criação biológica, natural, física do ser humano. Então posso dizer para vocês que o sexo anal entre homens é uma aberração. O sexo anal entre um homem e uma mulher é uma aberração. Pois o órgão localizado na parte de trás, não quero falar aqui o nome, do homem ou da mulher, foi feito, preparado para sair as fezes. Eu estou agora usando esse termo aí porque é nojento mesmo, e foi feito para isso, e não
para receber um órgão genital masculino ou qualquer outra coisa que queiram colocar ali. Não foi feito para isso. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo fere a ética do reino de Deus, estabelecida no ato da criação. Porque quando Deus criou e fez o homem dessa forma, e fez a mulher dessa forma, Ele o fez para que assim fossem, e um encontrasse no outro prazer e se complementassem. E quando então a criação decide não agir segundo a estrutura criada por Deus, está ferindo a própria ética que Deus já estabeleceu ao criar desta forma. Por isso, isso é um comportamento imoral e pecaminoso, e a Bíblia condena. E a Bíblia condena. Está escrito: não entrarão no reino de Deus aqueles que cometem estas coisas.